Glória a Deus, bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à nossa manhã preciosa. Mais uma vez aqui estamos ao vivo com vocês. Eu quero já mandar um abraço para vocês que estão conosco, aqui também no nosso canal no YouTube. Bem-vindos vocês que estão aqui ao vivo, a Sônia, a Luísa, Deus abençoe você, Claudiana, paz, Luciana Freitas, bom dia. Adriana Ferreira, paz, Senhor. Queridos, hoje nossa manhã preciosa, existe uma cura especial a ser liberada aqui. Sabe que eu estava comentando aqui com a nossa convidada de hoje, que ao orar ao Senhor acerca do programa de hoje, foi muito profundo, que Deus nos falou acerca do que Deus tem para liberar neste programa. Existe uma cura a ser liberada sobre a tua vida. E Deus assim nos trouxe nesta manhã alguém para estar testemunhando e estar também liberando a palavra de Deus sobre a tua vida. E você sabe que ao ouvir a palavra, ela realmente penetra na nossa alma e ela é poderosa para cumprir o propósito do Senhor. E o propósito de Deus nessa manhã tem cura interior para você. De repente você é alguém que passou por traumas terríveis. Talvez você passou por abusos. Talvez você se sente tão pequeno, diminuído e não amado por Deus. Eu convidei a minha irmã Kathleen Kellen para estar testemunhando no nosso Manhã Preciosa. Creia que é muito precioso este momento e você vai ficar com a gente, porque a Kathleen já está aqui conosco. Bem-vinda, gente, que alegria, que honra receber a Kathleen aqui conosco. A paz do Senhor Jesus, pastora Márcia, a paz do Senhor, amados de casa. Tudo bem? Eu sempre gosto de perguntar, tá tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Aí de repente alguém diz assim, não tanto, mas calma, tem palavra para você. Né? Verdade. Deus tem algo especial para você nesta manhã. Verdade. Você que talvez não conhece ainda a Kelinha, Kelinha realmente é minha irmã de sangue, por parte de pai. Nós somos filhas do pastor Chico Chagas. Eu da minha mãe, Maria José, do primeiro casamento do meu pai. E Kelinha da Girlene Muniz, que também é aqui a nossa tesoureira da imã, da Vivando Nações. E, queridos, é uma família muito especial e para mim é uma honra e uma alegria receber a Kelinha e ver a sua coragem, sua determinação de compartilhar cura com as pessoas. Quantas pessoas às vezes não têm coragem, sabia, Kelinha? De falar dos seus problemas, das suas fraquezas. Mas a gente tem aprendido que esse testemunho, ele cura muitas vidas. E eu, quando fiz o convite aqui para a Kelinha falou, Márcia, eu queria falar de cura interior. Foi o que Deus mais tocou no meu coração. Então você que está conosco também, compartilha, você que nos acompanha pelas redes sociais, leve desde já, esse link para mais pessoas serem curadas também nesta manhã. Fala para mim, Kelinha. Kelinha tem algo muito marcante que é a infância. Gente, Kelinha desde criança era muito sorridente, muito alegre, muito simpática. Foi modelo, né, Kelinha também. E Kelinha foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu lembro disso. Não, foi a segunda alma que eu ganhei para Jesus após a minha conversão. Fala pra gente, Kelinha, sei que você até falou, Márcia, a infância para mim é muito marcante. Isso, porque durante a minha infância eu lembro de sempre estar com um sorriso no rosto, de ser muito doce, muito meiga, muito ingênua também. E eu lembro que desde aquela época, como nós estaremos falando sobre cura interior hoje, eu lembro que desde aquela época eu já era triste sozinha. Eu já sentia tristeza no meu coração quando estava sozinha. Já achava que os amiguinhos não me queriam por perto. Mas você lembrou onde nasceu isso? Porque Kelinha, para nós, era super sorridente, alegre. Sim. Olha, mas ela está dizendo que por dentro não se sentia tão bem. Exatamente. Quantas pessoas hoje em dia... Por isso que a gente não deve, como diz o ditado, julgar o livro pela capa, né? Porque por fora você pode estar sorridente, mas o seu coração está tão pequenininho. E eu lembro que na minha infância eu passei por algumas coisas que me machucaram muito. Talvez eu não passei pelo bullying, como muitas crianças hoje em dia passam, como muitas pessoas já passaram. Mas eu lembro que eu era muito excluída. E talvez por ser tão meiga, tão ingênua, e sempre tive esse espírito de liderança, de querer estar à frente das coisas. E eu lembro que tinha um grupinho de amigas Isso eu nunca contei. Nunca contei pra ninguém. Assim, né, no ao vivo. E eu lembro que na minha infância tinha um grupinho de amigas na minha rua. E
eu queria muito fazer parte, mas eu nunca conseguia ser igual a elas. Sim. E eu não entendia. E hoje eu já entendo. Porque isso eu vou falar mais pra frente, o porquê disso. Olha só. E a gente viu Kelinha crescendo. Olha, muitas vezes a gente está do lado de alguém e não sabe o que se passa no seu coração, no seu interior. Kelinha, eu lembro que no meu batismo das águas, a gente estava até lembrando aqui, né? As pessoas que estavam comigo, da minha família naquele dia, era Kelinha e a Girlene, que é a mãe da Kelinha. E momentos muito marcantes da minha vida, Kelinha participou, mesmo sendo uma criança. Acho que você tinha uns 10 aninhos na época, né, Isso. Kelinha? Mas Kelinha era uma companheira. Pense numa companheira. Eu era um grude com Kelinha, não era? Kelinha com 10 anos, eu com 28 anos. Eu lembro que assim que Márcia se converteu, né? A pastora Márcia se converteu, ela me levou junto. Foi. Primeiro foi sua mãe, né? Aí depois Isso. ela levou você, foi. E a gente congregava na Cristã Evangélica. Era. Foi assim, o meu primeiro passo para Jesus foi aí. E eu não entendia nada. Eu lembro que as pessoas vinham até mim, me entregavam profecias, promessas, e eu não entendia. Lembro. E Márcia dizia, eu lembro que Márcia falava assim, Kelinha, você tá entendendo? Eu dizia, sim, mas eu não entendia. Pequena, mas você guardou as palavras? Sim. Você lembra? Eu lembro que uma vez a gente foi numa igreja. No Pocinho de Jacó. Eu estava num processo de um vale terrível. Tinha acabado de sair de um relacionamento muito conturbado antes de conhecer o meu atual esposo. E eu estava num período de precisão de muita cura na minha alma. Minha alma estava muito rasgada. E minha amiga muito particular era Kelinha, na época também. Kelinha tinha quantos anos? 10, 12, não lembro. Acho mas que era muito pequena. Mas era uma companheira muito amiga. E eu lembro que a gente foi numa igreja, né? Isso eu não esqueço. A gente foi num Pocinho de Jacó, da Assembleia de Deus. E ali, eu e Kelinha, passando por processos, né? E ali um profeta olhou para Kelinha estava ao meu lado. E o profeta começou a falar para ela, aqui tem uma criança, que Deus vai fazer coisas muito grandes com ela, menina. E Kelinha segurou assim no banco, segurou naqueles bancos de madeira, né, da igreja, né? Segurou e começou a bater os pés no chão e gritar, sentindo o poder de Deus. Porque o profeta entregava palavras muito poderosas. E o profeta dizia que o Senhor queria te encher de dons. Você lembra disso, Kelinha? Lembro. Nossa, mas foi uma enxurrada de bênçãos declaradas para você, né? E eu lembro que uma das palavras que... Assim, ele me entregou muitas coisas naquele dia. Uhum. E eu lembro que uma das palavras que ele falou foi, você é perfeita para ser usada. Foi mesmo, eu lembro disso. E isso eu carreguei muito, porque o que é esse perfeito para ser usado? E eu me questionei muito isso. Uhum. E quando Deus me dizia ali, você é perfeita para ser usada, eu acredito que... eu lembro que ele falou assim, você é digna de todo o meu amor. Ai, que lindo. Sabe o que eu entendi? Eu vou dizer o meu entendimento. Aí você diz o seu. O que eu senti, né, assim, é que pelo fato de você se esvaziar muito de si, o Senhor podia te encher. Foi isso que eu sentia, que pelo fato de você ser muito dependente de Deus e ter um coração de criança e ser vazia do ego humano, né? Sim. Eu entendi isso quando ele falou, olha, o Senhor te diz que você é perfeita para ser usada por Ele, porque Ele pode te instruir e te encher, e você não vai ficar rebatendo, né, com Deus e nem tomando a glória de Deus. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Você entendeu? Assim que ele me disse, eu não entendi. E muito tempo depois, eu conversando com meu esposo, né, o Ellison, eu falava, amor, quando eu tinha 10 anos, eu recebi tal profecia, eu não entendi o que é esse perfeito, mas hoje eu entendo aqui, Deus quer me usar da maneira que eu estou, com tudo que eu passei, Ele quer me usar. Isso. Tipo, nossa trajetória não define o poder de Deus. Verdade. Porque a Bíblia vem dizer que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Uhum. Então, é isso. Aí tava eu lá com a vida destruída e Kelinha com a vida ainda para começar, mas já sentindo as aflições da vida, nesse sentido de se sentir pequena, diminuída, inferior, né, e excluída. Nós duas com sentimentos de amargura e Deus dizendo, eu quero usar a vida de vocês. Eu disse, só Deus para querer a gente, né, Kelly? É verdade, só Deus. Glória a Deus. E a gente foi ali descobrindo o nosso valor. Eu já bem adulta,
e já passando por processos muito marcantes, e Kelinha, uma criança, sendo chamada por Deus. Aí conta para mim, Kelinha, você até frisou assim acerca desta infância e deste momento que você confessou Jesus, mesmo ouvindo as profecias, você não conseguiu se firmar, né? Você falou que ainda passou tantos processos na adolescência, por exemplo. Compartilha com a gente. Exato. Logo depois que eu aceitei a Cristo, eu passei por um momento de abuso sexual. E na época, eu lembro que eu não entendi. Nesse dito, quando o homem me entregou, aquele profeta me entregou aquela promessa de Deus para minha vida, eu já havia passado. E eu não entendia. Mas aí eu comecei a me fechar muito. E assim, se a gente... Eu tenho isso para mim, hoje, pela graça de Deus, nós ajudamos na liderança dos nossos jovens. Lá da Pão da Vida, né? E eu sempre converso muito com eles dizendo, olha, venha para a igreja. Porque se você deixar de vir um dia, no outro dia você não vai querer vir. E aí junta uma coisa com a outra e quando você vai ver, você já está fora dos caminhos. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu passei a não querer mais ir. E foi indo, e foi indo. E quando eu vi, eu já estava gostando das coisas do mundo e me juntando às pessoas do mundo. Estava me sentando na mesa dos escarnecedores. E aquele período de abuso sexual eu não entendi muito. E a minha cabeça era assim, se Deus existe, por que ele deixou que isso acontecesse comigo? Por que ele não me livrou, sabe, disso? E aí entrei num período de muita, muita tristeza. E você não compartilhava com ninguém, né? Até porque eu também só fui saber disso recentemente. E naquele período da nossa casa, só eu servia a Deus e sua mãe, né? Exato. No caso, nosso pai e todo o restante da família, Deus tinha nos feito promessas de que haveria conversão na nossa casa. E ali nós realmente não sabíamos da situação. E não tem como, acaba vindo à tona, né, Kelinha? Exato. E eu acho incrível você ser muito corajosa e compartilhar isso. Tantas pessoas que estão nos ouvindo hoje podem ter passado por isso. Sim. Kelinha, a gente vê que isso é tão comum. E fica aqui um alerta para as mães, para os pais, né, vigiarem com as pessoas que se aproximam dos seus filhos, das crianças que são inocentes e às vezes podem se deixar levar por conversas e serem cercadas por lobos, como diz a palavra que existem os lobos. Né? E as crianças, elas não veem maldade, né? E muitas vezes os adultos podem não entender. Né? Exato. Então fica o nosso alerta para essa questão da vigilância, né, de todos nós como família. Cuidar bem das crianças, ver quem se aproxima delas. Né? E nisso, né, eu entrei eu vou falar loop, que é algo que não termina, né? Loop é uma linguagem da internet, né, que a gente usa, das edições também, né? Isso, o loop ele não termina, ele inicia sempre de novo. Uhum. É como um círculo que nunca acaba. Uhum. Eu entrei nesse círculo e eu me trancava no quarto, ficava triste, chorava e não contava a ninguém. Porque eu achava que... Eu não sei se foi porque... eu acho que por causa da psicologia, eu sempre quero encontrar um porquê para tudo. Sim, gente. Lembrando, a Kelinha é estudante de psicologia. Você está em qual ano, Kelinha? Estou no quinto período. Quinto período. Terceiro ano. Terceiro ano de psicologia. Então, está muito estudiosa, glória a Deus. Eu creio que, através também da sua profissão, você vai ajudar muita gente, como já ajuda na pregação do evangelho, né? Creio muito. E aí eu entrei nisso e eu achava que ninguém poderia me ajudar e que era besteira. Quantas vezes a gente acha que o que nós sentimos é besteira, né? Que não vale a pena ser contado. Nem ser tratado. Nem ser tratado. Vai deixando acumular, né? E, tipo assim, eu lembro que eu pensava, meu Deus, eu vou contar para meu pai, eu vou contar para minha mãe, eles vão ficar mal e não vai resolver o meu problema. Eles ficar mal não era o que eu queria. O que eu queria era, tipo, tirar de mim, eu queria esquecer. E aí, nisso... comecei, isso eu acho que eu estava no 8º ano do ensino fundamental. E eu comecei a entrar muito no mundo da internet. Porque eu estava sozinha. E me trancava sozinha. Eu lembro que eu entrava numa sexta dentro de um quarto e ia sair no domingo de manhã. Nossa. E eu lembro que mãe batia na porta e eu não queria abrir. E eu dizia, não, mãe, saia daqui, vai embora.
sempre muito rebelde. E aí comecei a entrar muito no mundo da internet. Conheci muitas pessoas na internet. Aprendi 2 idiomas, que é o inglês e o espanhol. Sim, que a linha sempre foi bem assim, buscando, Isso. né? E nessa de aprender, de buscar algo, e eu entendo que eu queria um refúgio para aquele momento que eu estava vivendo. E eu encontrei esse refúgio na internet, o que não foi bom. Porque a internet, ela tem muitos benefícios, mas também tem muitos malefícios. Tem que vigiar muito com essa parte. Exato. A internet você encontra muitas coisas boas, pode te ajudar muito, muito, muito. Mas também pode piorar muito o seu estado. E ali eu lembro que eu entrei num grupo de Facebook. Que tinham sido meninas que já tinham passado por situações de abuso sexual. E aí que eu fui entender tudo o que eu havia vivido. E aquilo me trouxe uma raiva muito grande. De Deus, principalmente. Porque nesse grupo que eu estava, a maioria eram ateus. Então, eles sempre estavam lá falando, Deus não existe, porque se ele existisse, isso não acontecia com a criança, enfim. Hoje o discurso dos ateus é isso, né? E naquela época também. E aí, lá também incitava muito ao suicídio. Muito. E a bulimia, que é o ato de você comer e colocar pra fora. Você se sentiu muito, muito influenciada Sim, por este grupo? Você ficou em concordância? Assim. Isso. Eu acho assim, de tanto você escutar algo, você acaba sendo levado. E eu via muito, então eu fui levada. E eu entrei nisso e eu comecei muito a tentar suicídio várias vezes. Eu lembro de um episódio muito marcante, que eu saí pela casa, peguei todos os comprimidos da casa. Eu nem me importava para que servia, qual era a finalidade. Eu só saí pegando e tomando. E estava marcado nesse dia, ia ser eu e outra menina que íamos tentar suicídio, porque era tão maldoso que a gente combinava o dia. O grupo? O grupo, sim. O grupo do Facebook. Isso, olha, a gente... fica um alerta aí para os pais e para os jovens. Exatamente. E a gente combinava o dia, e nesse dia a gente combinou de fazer isso. E eu era muito pequena, 12, 13 anos, e tinha que ser por meio de comprimido, porque não tinha outro. E aí eu saí pegando todos os comprimidos da casa, tomei e fui pro banheiro. E eu lembro que isso era mais ou menos 1h30, 1h da manhã. E eu lembro que eu apaguei. Quando foi mais ou menos 5h30 da manhã para 6h, o sol já estava batendo na janela, eu acordei. E quando eu acordei, eu lembro do sentimento que eu tive, que foi de muita raiva. Porque eu não queria acordar. E me deparar com a realidade que eu estava vivendo novamente, sabe? Quantas pessoas não querem acordar, né? Exatamente. A gente fala muito isso aqui no programa, porque quando Deus me deu esse nome do programa, Manhã Preciosa, Deus falava assim, filho, eu vou ressuscitar pessoas que não estão querendo mais acordar. Eu creio muito. Vou ressuscitar pessoas que ao amanhecer, elas vão esperar ali um momento devocional para ouvir a palavra de Deus, vão se encontrar com Deus e Deus revelar o amor dele por elas, vai curar. Então, quantas pessoas passam por isso? A gente que passou também ouve muito, né, dessas situações. Exatamente. Que as pessoas passam. Principalmente nos 2 últimos anos a gente viu muitos processos difíceis assim. E aí você acordava e não queria viver. Como você conseguiu sair disso, Kelinha? Quanto tempo assim durou isso na sua vida? Desse episódio até a minha conversão, eu comecei com 12, 13 anos e eu me converti aos 18. Então foram aí 5 anos. 5 anos de luta mesmo. E Deus me direciona para algo esta manhã que talvez você acordou hoje aí na sua casa dizendo, hoje eu vou ter que viver essa realidade de novo. Hoje eu vou ter que acordar e fazer tudo de novo. E quantas vezes a gente faz as coisas no automático. Eu era muito nova, eu não tinha tantas responsabilidades como talvez você tenha hoje. Mas eu sei bem como é esse sentimento. E Deus me dá ousadia e autoridade para dizer que Ele tem coisas maiores preparadas para a sua vida. Glória a Deus. E que hoje no seu dia você vai receber coisas grandiosas. Aleluia. Então fica aqui com a gente que você
vai receber algo lindo da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, Kelinha, eu lembro, eu estava olhando para você e lembrando de um momento muito lindo, porque eu não sabia nada do que Kelinha, do que se passava com ela, mas Deus me levava muito para estar muito perto naquele período, por um período que eu estive lá antes de casar, né? E neste período eu lembro que Deus me chamava para ministrar uma dança profética na nossa família. Você lembra disso, Kelinha? Gente, foi no aniversário de papai. Eu lembro, estava aqui olhando para você, lembrando da música. A gente ensaiou uma dança, que era uma dança profética e falava acerca da salvação da nossa família. Eu lembro até, a gente dançou lá na sua casa. Papai chegou lá para te visitar. E a gente falou, pai, tem uma música aqui que a gente quer ministrar sobre a sua vida. Você vai parar e vai prestar atenção. E papai era muito ocupado com os trabalhos, né, do estúdio. E eu e Kelinha dançando, e ele não tirou o olho. Eu lembro a música. E eu vi, agora eu entendo muito, né, que no período Deus me ligava muito a você, até para trazer essa questão do livramento, para te manter mais dentro das coisas de Deus, né? Exato. E a música era aquela de Fernanda Brum, acho que o nome é Espírito Santo, que diz assim, ó: Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma minha família. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. E a gente dançou mesmo essa música. Olha, gente, eu amava o Ministério de Coreografia na época. Eu até cheguei a fazer em alguns momentos assim na igreja. Eu fiz parte também na Cristã Evangélica. E eu também amo o Ministério de Dança. Amo demais, gente. E a música sempre foi marcante, né? E eu lembro, Márcia, que nesse período, eu lembro que eu passava muita madrugada acordada. E queria me levar junto. Isso. Eu ficava segurando ela para ela ficar comigo. Às vezes, eu acordava ela para comer comigo. Eu gostava muito de fazer miojo. Era os lanches da meia-noite naquela época. Exato. E eu ia lá no quarto dela e dizia, Márcia, vem comer. E às vezes ela já tinha comido, mas ela ia fazer companhia a mim. E nisso foi passando, e eu vou só pra gente ir direto pra parte principal. Aleluias. Eu mudei de colégio, e aí que piorou, porque nesse novo colégio, ensino médio, tudo diferente, não conhecia ninguém sabia quem eu era. Então eu aproveitei mesmo pra me rebelar, entre aspas, né, dentro da escola. E foi ali que eu conheci bebida, a maconha, que eu já fiz uso também, e os namoros. E eu acho que, como eu tinha vivido já tanto tempo na tristeza, eu aceitava qualquer coisa que quisessem me dar. E eu lembro que eu aceitei muito pouco. Eu realmente aceitei muito pouco. Eu passei por alguns relacionamentos, e não só da parte da pessoa que estava comigo, mas da minha parte. Eu sempre estava constantemente pensando que aquela pessoa ia me largar, que eu ia ser abandonada, e aquela pessoa não podia respirar, que eu tinha ciúmes, eu não queria. Era tudo muito regrado, muito insegura, né? Muito radical, muita insegurança. E então acabava que não era um relacionamento saudável. E isso eu vejo que está presente nos nossos dias. Eu trabalho no call center, né, da Pão da Vida, e a gente lá, diariamente nós aconselhamos pessoas. E a maior parte dos conselhos são isso, são mulheres que sentem que a qualquer momento o marido vai deixar, que elas não têm autoestima, não têm nenhuma valor, forma, né, de amor, elas não conhecem o amor e acham que não tem nenhum valor. E quando a gente vai buscar a fundo a história dessas pessoas, são vítimas de abuso sexual. Sim. Porque isso é muito comum. É um dos traços mais fortes do abuso sexual. Porque você se sente nada, você não se sente digna. E eu lembro que nesse período do ensino médio eu passei por outros abusos sexuais. De rapazes que tentaram, de beijos à força, de toques inapropriados. E eu não me
não tinha essa imposição de não faça isso. Não, isso não é certo. Porque eu achava que eu merecia aquilo, sabe? E como você talvez está aí hoje na sua casa, seu relacionamento está assim como eu contei. Você tem tanto ciúme. Você se sente tão insegura que você não consegue ter um relacionamento saudável. Aqui eu não estou falando só da culpa do parceiro, mas da nossa culpa como mulheres. Que a gente, às vezes, nós somos... A Bíblia vai falar que a mulher sábia edifica sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Então, a mulher sábia é aquela que ela sabe a hora certa e o momento certo. Antes de me converter, eu conheci Ellison, que hoje é o meu marido. E eu lembro que de início já foi muito romântico. Porque ele disse que se apaixonou por mim à primeira vista. Ai, que carinhoso. E quando ele falou isso pra mim, eu disse, é balela. Não caio mais nessa, não acredito. Vai ser igual aos outros. E ali ele começou a me convidar muito para ir para a igreja. Muito, muito, muito. E de tanto ele me convidar, eu aceitei ir. E não vou mentir, era com interesse nele. Não era com interesse em Deus. Porque eu lembro que nos primeiros cultos eu nem prestava atenção em nada. Eu só ia para estar ali do lado dele e ter um momento com ele e fazer o que ele gostava. Sim, muita gente passa por isso, né? Exatamente. Mas eu não sabia que, na verdade, Deus só estava usando ele como estratégia para me alcançar. E te alimentar, porque mesmo se você chegou lá no culto, queria nada, queria só o namorado, por exemplo. Exatamente. Mas mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Então, Exatamente. Deus estava ali plantando a semente poderosa no teu coração. Né? E a palavra dele não volta vazia, né? E aí, com pouco tempo depois, isso, Ellison me pedindo para orar com ele, né? Pra gente namorar. E eu sem entender o que significava isso. Eu disse, como assim orar para namorar? Orar para namorar? No meu mundo, a gente beija, namora e pronto. No mundo é desse jeito. Exato. Como assim orar para namorar? E nem namora, fica. No mundo é desse jeito. Exatamente. Né? E eu muito acostumada com isso. Eu lembro que na época que eu conheci Ellison, eu estava com várias pessoas ao mesmo tempo. E quando eu conheci ele, eu contei pra ele. Eu cheguei pra ele e disse, olha, eu não sou menina de igreja. Eu não gosto. Não acredito em Deus. Eu bati a real pra ele mesmo. Assustei logo ele, porque assim, se ele não quisesse, ele já corria. E ele olhou pra mim e disse assim, não, mas Deus, ele tem algo na sua vida. E ele dizia assim, Kelly, eu realmente sinto que a gente vai casar. Esse homem é profeta. Sim, porque Deus me disse que a gente vai casar. Eu digo, pronto, tá doido. E aí, pronto. Comecei a ir para os Pocinhos de Jacó. Um mês, mais ou menos, depois. Teve um Pocinho de Jacó que foi do dia 24 de abril de 2017. Que me marcou. Porque... eu não lembro a palavra, eu sempre gosto de dizer isso, porque eu acho tão linda essas pessoas que dizem, eu lembro exatamente a palavra que foi pregada no dia que eu aceitei a Cristo. Eu não lembro. Eu não lembro a palavra, eu já procurei, porque nessa época já era transmitido. Eu não lembro a palavra, mas eu sei que me inundou um choro tão grande. E era um choro de, eu preciso de Deus. Sim. Eu preciso de algo que me ajude nessa situação. Não dá mais para eu permanecer do jeito que eu estou. E aí, quando a pastora Jossanete falou, tem alguém aqui para Jesus? Eu levantei minha mão e fui chorando. E eu lembro que a reação que mais me marcou foi a do meu pai, do pastor Chico Chagas, né? Do nosso pai. Que ele me olhou tão surpreso, porque ele realmente não esperava. Ele nunca parou de orar por mim, nunca. A pastora Márcia, a pastora Ângela também não, eram pessoas que sempre estavam ali no meu pé. Mamãe estava direto de eu até dizer, para mãe, você tá muito chata. E estavam ali sempre no meu pé, mas aquela reação de pai me marca até hoje, porque ele olhou e quando ele me viu indo, eu lembro que ele estava na mesa de som e ele se levantou.
e abriu os braços para mim, me abraçou e nós dois ficamos chorando muito. Que lindo, gente. E quando eu olhei assim, Ellison também tava, meu Deus, eu não acredito, porque ali para ele tinha sido uma confirmação de que Deus queria a gente juntos e que Deus iria a partir dali trilhar um caminho lindo para nós dois. E papai sempre fala que a oração dele é que onde houver um sangue da família, gota do sangue dele, que o Senhor venha alcançar com misericórdia, com perdão, com salvação. Exatamente. Eu fico muito feliz porque é uma promessa de Deus para nossa família, que nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Kelinha, a partir desse momento que você realmente se arrependeu, e decidiu levar a sério até mesmo o relacionamento que Deus estava te dando, Exatamente. Você sentiu essa mudança e acabou realmente se casando e hoje tem uma bebê, gente. Isso. Linda, Ágata, uma criança maravilhosa. Tem a minha bebezinha. E que já ama as coisas do Senhor. A Ágata tá com quantos anos? A Ágata tem 3 anos. 3 aninhos. E o lugar dela preferido de vir é a igreja. A menina que ama mesmo louvores e tudo. E Isso. cheia de comunicação, né? Tem um Exato. dom tremendo de comunicação. Kelinha, você me disse que teve um louvor que marcou muito a sua vida. Fala pra gente sobre esse louvor. Pronto, nessa trajetória de conversão, né? De conhecer as maravilhas de Deus, eu lembro que nessa semana, foi muito perto da semana de aniversário da igreja. E nessa semana de aniversário foi uma semana de festa. E nessa uma semana, de domingo a domingo, Deus usou profetas para vir até mim. E eu lembro que teve uma que me marcou muito, que ela me disse assim, estou refazendo a aliança. E aquela promessa que eu te entreguei quando você tinha 10 anos. Olha, disse até a idade. Disse a idade. Deus sempre muito específico. Muito lindo. E aquela promessa que eu te fiz quando você tinha 10 anos, eu quero que você saiba que está de pé, porque você ainda continua perfeita para ser usada por mim. Olha que lindo. E aí eu fiquei maravilhada. E eu lembro que eu chegava em casa, né, ligava para Ellison e dizia, na época a gente tava orando para namorar, eu dizia para ele, aquela mulher conhece alguma coisa da minha vida. Não é possível. Papai falou alguma coisa, não é possível. E ele dizia, não, Kelinha, porque agora que você vai ver o que Deus pode fazer. E nesse período, um louvor que me acompanhou muito, nessa época de eu me descobrir e de eu querer ser curada, de eu entender que eu não precisava viver com a minha dor, foi o Coração que Sangra. Coração que Sangra. E a gente vai já louvar essa canção, tá? Da Fernanda Brum. Da Fernanda Brum. E teve a outra também, Preciso de Ti. Isso. Canta um pedacinho, Kelinha. Você lembra? Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, acalma o meu coração. São palavras realmente de arrependimento, né? Essa da Preciso de Ti. E aquela também, Eis-me Aqui, do Diante do Trono. Isso. A Tua luz acendeu meu coração. Ela é cantora, gente. Em meio à escuridão. Recomendo para vocês escutarem a música Eis-me Aqui, do Diante do Trono. Isso. Kelinha falou assim, Márcia, teve uma música que Deus usou para me curar muito. A canção Eis-me Aqui, do Diante do Trono. E realmente eu falei, Kelinha, também aconteceu isso comigo, de uma forma muito profunda. Ela disse, Coração que Sangra também. Eu disse, Kelinha, para mim também, Coração que Sangra, da Fernanda Brum. A canção Eis-me Aqui, do Diante do Trono, a Ana Paula Valadão, ela deu um testemunho de que foi a canção que ela mais recebeu testemunhos de cura de depressão. Aleluia. Através do louvor Eis-me Aqui, Diante do Trono. A gente recomenda, para as irmãs escutarem. Com certeza. E se deleitarem no Senhor nisso também. Kelinha, diante de tudo aqui que você falou, você teve a conversão verdadeira. Queria pedir você aqui para olhar para a câmera 2 e deixar um recado de Deus especial para as nossas telespectadoras. Talvez você passou por isso e Kelinha passou, mas o Senhor é poderoso para fazer mais. Existem também versículos que você falou. Eu queria te pedir também para citar, que você falou para nós. O principal versículo, né, que eu estava até falando para a Marcinha no nosso caminho para cá, que me trouxe para a igreja, que me despertou, foi o Apocalipse 21:4, que fala assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu disse até para a Márcia, eu disse no início,
Eu achava que era para agora esse versículo. E depois que eu fui entender que nós iremos viver esse versículo verdadeiramente ao pé da letra na Nova Jerusalém. Aleluia. No céu, quando estaremos com o nosso Criador novamente. E o que eu quero dizer para você é que talvez hoje você tenha dito: Deus, eu não quero mais. Eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo. Mas quantas vezes eu pensei isso e hoje o Senhor está aqui, me colocou aqui no Manhã Preciosa para falar um pouco do meu testemunho, para te dar esperança de vida. Porque Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida. Olha, um versículo que me marca muito até hoje é o Isaías 55, a partir do versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque era assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. A palavra de Deus na sua vida, ela não é em vão. Ela não vai voltar para ele vazia. Está sendo colocada no seu coração uma semente que diz: filha, eu vou te curar. Filho, tá difícil, mas eu estou chegando. Tenha só um pouquinho de paciência. E nisso, Márcia, a gente já entra no versículo do escape, né? É um escape. Exatamente. Deus tem um escape. Vai completar 5 anos que eu me converti novamente, que eu aceitei a Cristo, que eu refiz minha aliança. Glória a Deus. Não tem decisão melhor do que essa. Eu sempre digo muito aos nossos jovens. Vocês, todos os dias, vocês aqui na igreja, vocês fazem a melhor decisão da vida. Porque vocês podiam estar em qualquer lugar do mundo. Mas vocês escolheram estar aqui. E vocês não vão se arrepender nem um pouco por isso. E aí, 5 anos de evangelho, mas essa tristeza me acompanhou, sabe? Não tão forte, mas me acompanhou. Eu lembro que quando eu chegava dos cultos, que ela batia na porta do meu coração, e acontece que eu abria a porta e deixava ela fazer morada, né? Eu sempre orava muito a Deus e dizia: Deus, isso nunca vai acabar. Eu nunca vou conseguir me livrar disso. Vai fazer tantos anos que eu estou aqui, vai fazer tantos meses e não passa. E ali Deus estava me dando um ministério de profecia, que era... Ele me revelava coisas para entregar para as pessoas. E eu não me sentia digna daquilo. Eu não entendia por que eu tinha que fazer aquilo se eu ainda não havia recebido minha cura. Deus me usou muito, muito, como instrumento para ser o porta-voz dele de cura em outras pessoas nesse período. E eu não entendia o porquê que eu, passando por o que eu tinha passado, eu tinha que ser o porta-voz de cura. E foi ministrado muito no meu coração. Desde que eu aceitei a Cristo, muitos profetas vieram até mim e disseram: eu usarei o teu testemunho para você curar outras vidas. Verdade. Eu usarei aquilo que mais te doeu, aquilo que mais te machucou, tudo o que você passou, porque eu tenho projetado algo maravilhoso para a sua vida. E ali passou, aos pouquinhos. Aquela tristeza não existia mais. Tinha vez de ela passar meses sem entrar no meu coração. Mas tinha meses que ela entrava com muita força. E que era como uma tentação, te fazendo trazer os pensamentos. Você até citou. Tem até um versículo aí. Exato. Que fala sobre a questão de Deus dar o escape no dia da tentação. Né? Isso, que é 1 Coríntios 10, 13. Que foi um versículo que me ajudou muito. Mas você perguntou: Kelinha, durante a depressão, teve algum versículo que te ajudou a permanecer? Sim. Quando eu pensava que tudo aquilo era
permissão de Deus na minha vida e que aquilo estava acontecendo para que algo muito maior do que eu sequer imaginaria viesse à tona, aí eu tranquilizava. É muito diferente, porque eu lembro que quando eu estava no mundo eu tinha muita raiva de pensar, como assim, permissão de Deus? Eu tenho um livre-arbítrio e eu posso fazer o que eu quiser. E quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que o quê? O que nós vivemos é permissão de Deus e é para algo maior, é para um propósito. Porque lá em Eclesiastes, Salomão fala, né? Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu tomei muito aquilo. E em 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. E essa tentação não é só a tentação ao pecado. A tentação aqui é as provações, as dificuldades. Que Deus não nos isenta. Que te tentam a murmurar, que te tentam a questionar. Exatamente. Né? E leva muito a duvidar. Exato. Em nome de Jesus. E Deus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já estava nos alertando que nós teríamos dias maus, que nós teríamos dias difíceis, que nós passaríamos por dificuldades. E aconteceu comigo situações dolorosas, Kelinha, e eu também perguntei ao Senhor na época, já no início da minha conversão, eu passei por processos de muita dor, de muita humilhação, e inclusive de traições, né? Sim. De pessoas que eu amava. E foi bem interessante que o meu pastor, na época, né, ele falou comigo com muita sabedoria, ele falou assim: Márcia, você está nessa terra onde existem pessoas retas e pessoas também não justas. Mas enquanto você está na terra, você está ali suscetível àqueles que estão em pecado. Às vezes uma pessoa pratica um pecado, mas aquilo te afeta, não afeta só ela, afeta o próximo. Né? Eu passei também por momentos muito dolorosos e Deus também me deu a canção Coração que Sangra. Amém? Eu quero ministrar essa canção aqui que Kelinha escolheu e que também eu escolheria para um momento como este, né? Talvez você está com o coração sangrando, talvez você está com a alma rasgada, e Deus, através aqui do testemunho de Kelinha, está dizendo que Ele quer te abraçar, te curar, e que você tem valor, você é um instrumento da glória de Deus para alcançar outros. Faz como Kelinha nos disse nessa manhã, e como nós sempre fizemos nas nossas dores, em meio a essa caminhada, essa jornada na terra, a palavra diz que nós somos peregrinos na terra. Verdade. A Bíblia nos diz que é a nossa pátria no céu, como Kelinha disse. E a partir do momento que a gente entender isso, nós vamos aprender a vivenciar coisas, mas com um foco nessa esperança, como Kelinha compreendeu. Naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, tudo haverá passado. A Bíblia diz que o Senhor falará assim, ó, eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Sabe que essa também foi a mesma palavra que me atraiu para o caminho do Senhor. Foi uma palavra que falava de céu, foi justamente isso. Eu disse, Senhor, eu já vivi tanta coisa, não encontrei nada que preste nessa terra. E quando eu vi essa promessa de Deus, eu falei, eu quero esse Deus que enxugará dos meus olhos toda lágrima. Naquele lugar não haverá pranto, nem choro, nem dor, porque todas as coisas são passadas. Diz a palavra do Senhor. Então fica firme, guarda a esperança aí no teu coração. Eu louvo a Deus pela vida de Kelinha, porque eu creio que através deste testemunho, Deus também está aí abrindo a boca de mais pessoas. E Deus me dava aqui uma visão enquanto louvava. Eu via pessoas que nesta manhã, através do seu testemunho, Kelinha, foram despertadas para pegar na mão de alguém que está na tua casa precisando, alguém que está aí depressivo, alguém que está aí que você não consegue compreender, mas que o Senhor quer alcançar através também da tua vida, consolar. E eu via pessoas assim, tendo mais compaixão, Kelinha, de pessoas que passam por processos como os que você falou, para as pessoas compreenderem melhor o que há nos bastidores de um problema como esse, de pessoas que sofrem depressão ou sofreram abusos, né? Eu vejo que o Senhor vai fazer grandes conexões que trarão cura para muitas vidas. Não abandone essas pessoas, né, Kelinha? É verdade. Pode? Sim. É verdade. Pode acontecer também nesse período, essa pessoa que está perto de você, ela, quando você vai oferecer ajuda,
ela não vai aceitar. Sim. Talvez ela seja um pouco bruta, um pouco brusca. Porque, na verdade, quem está vivendo essa situação, ela não imagina alguém que possa ajudá-la. Verdade. A dor dela é tão profunda que ela não imagina. Então, é tipo assim, o que você vai fazer que pode mudar a minha situação? Mas uma palavra amiga, um abraço. Um estar junto. Um estar junto. Vamos aqui. Eu aconselho muito algumas mães que me procuram para aconselhamento de filhos que passam por essa situação. Aconselho muito, chama ele para assistir um filme com você, coloca um louvor, talvez ele tá lá, mas está entrando no coração dele. Eu lembro que Márcia sempre colocava muitos louvores e eu ficava com raiva. Eu brigava muito, mas estava entrando no meu coração. E o Coração que Sangra foi um desses. Foi. Nas minhas madrugadas buscando cura, eu cantava sempre esse louvor. E você também recebeu, Isso. né? Ele entrou e eu lembro que eu entrei no YouTube, botei a letra e encontrei. E mesmo quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu sempre escutava ele. Olha só. É marcante demais, tá? Fica esse conselho para você também, que talvez você não está passando por isso, mas você tem alguém que passa, né, Kelinha? Exatamente. Estar junto é muito importante. No meu período, na minha busca pela minha cura, minha alma estava rasgada, Kelinha fez muito parte. Na época, talvez ela não sabia o quanto. Mas quando Kelinha chegava lá, às vezes batia na porta do meu quarto, às vezes com um alimento, com um lanche da noite para a gente comer juntas, isso me curava muito, me fortalecia muito. Gente, o amor, a atitude de amor, porque a gente né? vê como cuidado de Deus, Isso. né? Ela se lembrou de mim. E sua mãe também, né? Quando... Girlene também era desse jeito comigo. Eu lembro que teve um período que eu já convertida, né? Eu passei por um episódio bastante difícil. E Deus, ele sempre me mimou muito. Eu brinco muito com nossos amigos da igreja, dizendo que eu sou a mimada de Jesus. Oh, que fofo. Porque ele sempre me mima muito nos mínimos detalhes. E de eu olhar assim na vitrine e dizer, ai, que batom lindo. Ai, que perfume lindo. Ai, que roupa linda. E quando eu menos esperar a roupa chegar para mim, o batom chegar, sempre conto muito no programa que nós temos na rádio, de coisas que aconteceram e continuam acontecendo. E isso era o meu escape. Era, como eu falei lá em 1 Coríntios, esse era o meu escape. Era saber que Deus estava olhando por mim. E que nada fugia das mãos dele, da vontade dele. Aleluia. Eu pedi Kelinha para deixar aqui os seus contatos, redes sociais. De repente você quer acompanhar o trabalho da Kelinha também, né? Amém. O meu Instagram é um pouco difícil de escrever, mas é o Kathleen Muniz. É KATHYLLEN Muniz com Z. Pronto, Muniz é fácil. E você tá com canal no YouTube? Não, ainda não. Mas faz o programa no canal de papai, né? Isso. Canal YouTube, Pastor Chico Chagas. Isso. O horário do seu programa? É sempre às 4h, nas quinta-feiras, Extraordinária Graça. A gente até tá faltando, acho que alguns dos irmãos que estão nos assistindo, eles podem até brigar, porque a gente tem faltado, mas as correrias estão grandes, mas a gente já tem vários programas, é só botar Extraordinária Graça, Pastor Chico Chagas. E lá eu e meu esposo, o Ellison, a gente conta muito do nosso dia a dia com Deus e o que a gente tem vivido. Experiências lindas que o Senhor tem nos feito viver. E hoje o seu trabalho na igreja, você está liderando jovens? Nós somos 4 líderes de jovem, que é Raulson, a Nayara, eu e o Ellison. Estamos liderando 34 jovens. Olha, lá na Pão da Vida. Glória a Deus. Feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida. Tá? Um cheiro, o meu amor. Nós vamos ao intervalo. Fica com a gente que eu volto já já para interagir com você também que está conosco pelas redes sociais, tá? Deus te abençoe. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br.
Paz do Senhor Jesus, amados, voltamos aqui com mais manhã preciosa. Eu já estava aqui olhando, ó, comentário de vocês que estão conosco no YouTube. Vou já falar com vocês. E antes, eu quero aqui fazer uma divulgação muito carinhosa. Você viu aí que nós teremos o nosso chá Preciosas em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 30 de julho. Você pode se inscrever, as vagas são limitadíssimas. Você pode escrever entrando em contato conosco. Você que está no nosso chat, vamos colocar o número de contato aí para você e também aqui na tela, para você poder se inscrever no nosso Chá Preciosas de Natal no dia 30 de julho, poder de Deus para as suas vidas. Pedir Sadraque para colocar, pronto, está ali na tela, DDD 849-8725-3143. E lembrar também vocês que, nossa, temos um projeto aqui tão carinhoso, que Deus tem colocado no meu coração. Não sei se vocês já conheceram, nós estamos com a nossa Escola Vento e Fogo aberta. Você quer ter um treinamento ministerial? Eu tenho 14 anos de chamado e Deus aí tem me convocado a levar estas aulas para mais vidas. Você pode se inscrever na Escola Vento e Fogo e escolher lá o curso que você deseja fazer através do site marciamorgana.com.br. Você pode, temos lá também o nosso curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal. Você pode adquirir para as mulheres, é maravilhoso, para você se organizar, para você ter uma vida leve, vivendo os projetos de Deus e a tua família, a tua rotina, se amar mais. Inscreva-se lá também. E nós temos agora, no dia 24, você vai acompanhar uma aula aberta no meu canal, no YouTube e também pela TV Avivando Nações. Aula aberta. Chegou, clicou, assistiu a aula. Amém? Você pode entrar no nosso e se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar as notificações, porque no dia 24 nós teremos a aula aberta acerca do Evangelho, a comunicação e as redes sociais. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo será às 19h30 ao vivo com vocês. Aula aberta da Escola Vento e Fogo acerca de Evangelho, comunicação e redes sociais. Olha, muito especial para você que está sentindo travas para pregar o Evangelho nas redes sociais, para você que a sua comunicação, você está se sentindo muito paralisada, para você que tem dúvidas se pode ou não pode, de repente usar o seu talento, a sua comunicação que Deus te deu nas redes sociais. Nós vamos estar tratando sobre isso na aula aberta. Eu convido você a desde já divulgar essa informação. No dia 24, às 19h30, você vai poder estar acompanhando. Olha, dia 24 é terça-feira, tá? Próxima terça-feira, às 19h30, ao vivo com vocês. Uma aula muito especial. E quero lembrar que a Escola Vento e Fogo, nós também temos as nossas aulas semanais de ministrações de poder e dons. Compartilhando com vocês aquilo que nós temos aprendido com o Senhor em nossas missões, onde Deus reveste de poder, onde Deus cura. Você pode se inscrever, matricule-se, porque o curso já abriu essa semana. Entre no meu site marciamorgana.com.br e você se matricula para a aula de ministrações de poder e dons. E lá você vai ter as aulas em vídeo e também em áudio na plataforma. Toda terça-feira é liberado um novo vídeo na plataforma para você que se matricula ali no curso da Escola Vento e Fogo, Ministrações de Poder e Dons. Glória a Deus, está sedento para aprender mais do Senhor. Eu louvo ao Senhor por esse projeto tão lindo. Você pode estar divulgando e convocando mais vidas para estar participando conosco, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para a Juliette. Olha, as mulheres que estavam aqui falando conosco acerca de Kelinha ter passado por aqui nos trazendo tantas palavras de cura para as vidas. A Linete está em Rio de Janeiro, em Recreio, Minas Gerais. A Sônia também pediu orações pela sua saúde mental e da sua mãe Maria Rita. Nós vamos estar orando por vocês, amadas. A Luzia de Souza Passos também, Deus te abençoe. A Emily também. Emily, Deus te abençoe, amada. Olha, as mulheres colocaram aqui para nós também acerca dos louvores que nós cantamos aqui. Foi o Coração que Sangra, da Fernanda Brum. O Cícero Tomé disse assim: Márcia, é muito bom ouvir as suas pregações. E fiquem ligados, porque essa novidade é uma novidade mesmo para o meu coração. As ministrações que Deus está trazendo ao coração
acerca da Escola Vento e Fogo, que é um treinamento ministerial, que Deus tem dito que vai levantar pessoas assim com muita ousadia em seus ministérios através da Escola Vento e Fogo. Coragem, vamos para frente. Nereusa também disse, chamando a gente de queridas, Kelinha. Deus te abençoe, Nereusa, preciosas, ela está dizendo aqui. Zilmanete, ela diz, meu Deus. Ó, a Samara Cavalcante, ela diz assim, este é o dia que o Senhor fez para nós. Pina Barbosa pede orações pelo seu casamento. Emily disse, Deus é fiel acerca desse testemunho. Ó, tantas pessoas aqui falando para nós, Recife, também Pernambuco, Valéria Gueiros, falando para nós acerca do testemunho, como foi tão poderoso. Tudo que foi ministrado nesta manhã, você pode compartilhar, tá? Compartilhe essa bênção com alguém que está precisando. Muitas vezes, quando a gente ouve alguém que já passou pela mesma dificuldade que nós passamos, isso traz tantos ensinamentos em Deus para as nossas vidas, as formas de superar. Zilma Nete, ela está dizendo, eu me imagino quando meus filhos aceitarem Jesus. Amém! Querida, que o Senhor venha aí operar milagre na tua casa, Zilma Nete, no meio dos teus filhos. A Darlene disse assim, ai meu Deus, tenho uma neta muito rebelde, que fica se marcando o corpo. Né, Darlene? Eu creio que hoje, aqui também, através de tudo que foi ministrado, Deus te traz também ferramentas para enfrentar este momento com fé no Senhor. Né? Eu também fui muito rebelde, muito terrível, e o Senhor transformou as águas amargas em doce. É um milagre mesmo da água para o vinho que o Senhor faz nas nossas vidas. Vou falar aqui com mais irmãos que estão conosco. A Luciana Silvers, ela disse, tem uma sobrinha que está passando por este processo. Olha, quantas pessoas viveram e ainda vivem momentos tão difíceis como este. A Mona Lisa Rodrigues, ela disse assim, eu já fiz tratamento para início de depressão e foi um tempo de muita tristeza. Mona Lisa. E hoje, querida, que o Senhor te conecte com mais pessoas onde você possa levar a cura, né, que você recebeu e aprendeu com o Senhor. A Cláudia Ziorgen disse assim, a voz de Márcia é igual a de Ângela. Gente, realmente parece muito. Às vezes eu me assusto. Me escutando, parece que é ela mesmo. Olha, Cláudia, isso para mim é um elogio, tá? Sempre admirei a Ângela trabalhando em suas locuções e eu bem nos bastidores, escondida, porque eu tinha muito medo de falar em público e gravar a minha voz eu achava horrível. Mas Jesus, ele é poderoso para mudar a nossa estrutura de timidez e nos dar ousadia, coragem. A Kelinha também disse, gente, que Kelinha me contou que ficava muito nervosa quando está diante de público e de microfone. E o Senhor fez essa obra poderosa, dando espírito de ousadia para ela. A Cris Teófilo diz assim, eu cheguei agora. Você que chegou agora pode olhar, né? Vai ficar registrado no canal no YouTube, tá? Sempre fica, todas as entrevistas ficam aí registradas no canal YouTube, Pastora Márcia Morgana, na playlist Programa Manhã Preciosa. Glória a Deus. A irmã colocou assim, eu vou assistir do começo. Eliane Souza, um abraço para você também. Queremos orar por vocês, amados. Quem está aqui conosco o canal Testemunho Vivo, bom dia para você também. Zefinha Santos, a paz. Quero fazer uma oração pela vida preciosa de vocês, no nome de Jesus, né? Porque o Senhor hoje já declarou, já deu palavras de vida, e nós profetizamos nesta manhã no poder que há em nome de Jesus, as sementes lançadas, as palavras de Deus que foram lidas aqui, os testemunhos, as estratégias que você pode encontrar em Deus, os escapes que Deus falou aqui que tem para a tua vida, para pessoas que estão dizendo que querem tirar a própria vida. Deus disse nessa manhã que tem escape para você. Nós profetizamos que você sai deste lugar escuro e vem viver a vida que Deus planejou para você. Em nome de Jesus, profetizamos e você tem esse encontro com o Senhor nesta manhã, porque a Bíblia diz que você é amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tenha nesta manhã esse encontro glorioso com o Senhor. Sinta a presença de Deus. Deus dizendo aqui que está dando livramento de suicídio
para muitas pessoas que estavam se programando a amar. Se isso parece tão fora da realidade, não é não. Nós vimos aqui hoje Kelinha falando as formas como ela se programava e as pessoas não sabiam. E você também que está aí hoje tentando isso e programando isso, e você pensa que ninguém está sabendo, Deus está sabendo e Ele está vendo. E essa é uma comunicação que Deus usa nesta manhã para dizer para você que tem projetos sobre a tua vida que serão executados, que você tem um propósito, que você é amada e que você é amado do Senhor. No poderoso nome de Jesus, nós profetizamos o livramento. Você não vai mais pegar a faca, você não vai mais pegar os remédios, você não vai ficar maquinando projetos que vão te trazer um prejuízo espiritual ou físico, nem contra a tua vida, nem contra a vida dos teus. Nós profetizamos no nome de Jesus, a blindagem do Senhor ao teu redor e dentro de ti, no poder que há no nome de Jesus, que as águas do trono de Deus desçam sobre a tua mente nesta hora, limpando todos os pensamentos, todas as maquinações que você vem planejando. Em nome de Jesus, profetizamos novos pensamentos. Os pensamentos de Deus sejam sobre a tua mente nesta manhã, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Que o Espírito Santo venha visitar esses pensamentos, dizendo, revelando, porque os planos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor são para te edificar, em nome de Jesus. Amém? Nós oramos e abençoamos os casamentos, todos os pedidos de orações que as amadas e os amados fizeram a nós nessa manhã. Nós profetizamos sobre eles o milagre do Senhor, em nome de Jesus. A restauração da tua casa, sobre a tua finança, sobre o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem obras lindas para você executar no Senhor. Quero desde já aqui agradecer todos os nossos ofertantes, mantenedores da TV Avivando Nações. Lembrar você que nesse final de semana nós teremos um momento muito especial. A nossa ação social do Ministério Imam Avivando Nações, nós teremos às 9 da manhã, transmissão ao vivo de ação social pela TV Avivando Nações e no nosso canal no YouTube. Dá tempo ainda de você participar ofertando, abençoando a nossa obra social, que vai atender aqui, eu creio que por volta de 150 pessoas no templo da Avivando Nações. Será tremendo, tá? Material especial aqui que vai ser distribuído, comida gratuita, lanches, roupas, loja gratuita, cabeleireiros, trabalho com sobrancelhas, vários departamentos estarão aqui. Estará conosco também enfermeiros, inclusive o meu irmão Paulinho, que é irmão da Kelinha, né? Ele já está estagiando em enfermagem, vai estar conosco aqui. Será um voluntário da nossa família que estará conosco aqui. E dá tempo de você participar, entre em contato conosco e oferte com amor na nossa ação social. Vai ser transmitida ao vivo, tá? Teremos também a sala de oração. Todas as pessoas que entrarem, nós vamos estar orando por elas e profetizando e dando palavra sobre estas vidas, o poder que há no nome de Jesus. Quer conhecer mais do projeto? Entre em contato conosco e a gente tem uma conversa com vocês, tá? Esse telefone que está na tela, você também pode estar mandando para nós o seu testemunho do que Deus fez com você através dessa transmissão de hoje. Manda. Na tela, você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo, testemunhar a glória de Deus na tua vida nessa manhã preciosa. Gente, eu vi aqui no YouTube que muitas pessoas novas chegaram nessa manhã e eu agradeço a Deus pela sua vida preciosa. Lembro você, olha, toda manhã de 10 às 11 da manhã ao vivo, nós estamos no programa Manhã Preciosa. Cada dia com um ensino diferente e poderoso para abençoar a tua vida e com convidados especiais, com histórias incríveis, marcantes, testemunho e palavra de Deus, tá? Eu quero mandar aqui o meu abraço carinhoso, um beijo para você. E nós voltamos amanhã no Manhã Preciosa às 10 horas da manhã. Deus te abençoe.